O governo está completamente perdido, querendo copiar as práticas da Rússia, China e Venezuela para colocar no Brasil. Só que o Brasil ainda não é uma ditadura totalmente. Você tem que quebrar mais alguns copos, mais alguns pratos das instituições brasileiras para você chegar nesse ponto. Eles estão tentando. Agora tem um projeto para passar para conseguir censurar as plataformas digitais. Plataforma digital fica em cima, superior à rede social, ou seja, vai englobar muito mais do que apenas as redes sociais. Eles estão dobrando a aposta. Eu acho que é uma decisão burra. E, em paralelo a isso, simplesmente desapareceu, sumiu 600 bilhões. Não se sabe onde foi gasto, para onde foi, e o Lula desapareceu com essas informações. E eu vou mostrar uma matéria da Globo falando disso, que ela compara quem? Lembra de quem? Exatamente, lembra do Bolsonaro. Porque quem que deve ser a culpa disso? Deve ser do Bolsonaro. Você vai conseguir entender na matéria da Globo. Dito isso, temos agora o INSS Vale Mais sendo suspenso por suspeita de fraude, porque aumentou muito o número de reclamação de gente falando que estava sendo debitado ilegalmente, cobranças que não eram requisitadas, e dessa forma simplesmente foi estopado. E quem que está no meio disso? Quem que está no meio disso? Exatamente, amigos do Lula. E quem que deve ter orquestrado tudo isso? Com certeza foi a galera do Bolsonaro, porque eles criam corrupção, eles não são corrupção, eles criam corrupção para dar dinheiro para sindicato, para dar dinheiro para amigo do Lula, para o irmão do Lula, com certeza é isso. Essa é a grande estratégia por trás do Bolsonaro. Você vai entender tudo isso aqui e também vou te responder a pergunta: o preço do frango vai cair por causa da gripe aviária? É uma questão que está circulando na internet, muita gente está acreditando nisso, mas a probabilidade é muito baixa, eu vou te explicar o porquê. Antes de começar, queria te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho e também curtir para você ficar sempre informado. Mas é muito mais do que você apenas ficar sempre informado. Dessa forma, o YouTube vai entender a relevância desse conteúdo, vai mostrar para mais brasileiros, e a grande verdade é que quanto mais brasileiros forem informados, menos voto Lula e o PT vão ter em 2026. Então faça a sua parte compartilhando, se inscrevendo, curtindo para me ajudar a alcançar mais pessoas, e eu faço a minha parte de informar os brasileiros e arrancar e dilacerar os votos do Lula em 26. Vamos ganhar essa guerra. Então vamos começar aqui com uma pergunta: o preço do frango vai cair por causa da gripe aviária? Infelizmente, a minha humilde concepção, eu acho muito difícil, e se cair vai ser por um intervalo de tempo muito pequeno, eu vou te mostrar o porquê. Primeiramente, você tem que entender algumas informações que eu acho relevantes. Esse aqui é o maior produtor do mundo, que é basicamente os Estados Unidos. Só que mesmo os Estados Unidos sendo o maior produtor do mundo, ele não é o maior exportador. O maior exportador é o Brasil, com 5,2 mil toneladas, milhões de toneladas. Os Estados Unidos vem com 3 mil. Os Estados Unidos recentemente já passou por essa crise aviária e não conseguiram controlar. Eles tentaram, fizeram o seu papel, mas não conseguiram. O maior importador de frango do Brasil é a China, que já suspendeu a compra. Ou seja, é possível imaginar que nas próximas semanas, nos próximos meses, no máximo um mês, vai cair o preço do frango. Só que, infelizmente, a chance é que o preço do frango vai aumentar mais ainda. E para qualificar, explicar isso, provavelmente vai se proliferar a gripe aviária pelo Brasil. Hoje, o maior produtor é o Paraná. E isso dá muita esperança para a gente. Por quê? Quando a gente vai olhar o que está acontecendo nos outros estados, já se começou, tem investigação. Governo investiga suspeita de gripe aviária em Minas, Ceará e Tocantins, que são lugares muito, mas muito distantes do Rio Grande do Sul, onde começou, onde já foi identificado a gripe aviária e já está matando lá as galinhas e tudo mais. Mas o Rio Grande do Sul é o terceiro maior produtor. Ou seja, o maior medo nosso que a gente deveria ter caso chegue no Paraná e Santa Catarina. Se chegar no Paraná e Santa Catarina, esquece, isso vai se proliferar e vai ter um efeito gigantesco na produção de frango brasileira, além das pessoas não estarem importando. Provavelmente vai cair o nível de produção, porque a forma de controlar isso é matando as galinhas. Então vai ter que matar muito. Por exemplo, os Estados Unidos matou 160 milhões de aves, ou seja, teve o efeito no preço do ovo. Por isso que teve o crescimento tão grande no preço do ovo. Mas, felizmente, até agora, não existem casos detectados no Paraná e nem no Rio Grande do Sul. Ou seja, por enquanto, a gente está aí indo para um caminho menos pior. Só que mesmo que o caminho menos pior se
tangibilize na realidade, infelizmente não vai ser suficiente para baixar o preço por muito tempo. Vai levar um mês, que é o tempo desses países voltarem a exportar. Normalmente, eles vão voltar em 2 semanas, tá? Que eles vão dar o prazo aí que pausaram por 2 semanas. Se não for escalado isso para outros estados, eles vão isolar apenas o Rio Grande do Sul e vão aceitar frango de outros estados, porque o Brasil é um fornecedor extremamente importante. Dito isso, você entendeu essa parte? Agora eu queria te levar para São Paulo. São Paulo aconteceu uma coisa inédita. O Tarcísio, o Ricardo Nunes, que é o prefeito, o Tarcísio o governador, eles conseguiram acabar com a Cracolândia. Exatamente, eles conseguiram acabar com a Cracolândia. E isso é sensacional, é genial. Só que veio um grupo de petistas pedir a volta da Cracolândia indiretamente. Assista esse vídeo que é lamentável, nem sei o que falar, tá? Eu nem sei o que falar, porque pra mim é caso de hospício, tá? Presta atenção nisso aqui. Ricardo Nunes, nós queremos saber, cadê as pessoas da Cracolândia? Incrivelmente, a partir de segunda-feira, a gente chega para acompanhar o fluxo e não encontrar absolutamente ninguém. E ela ficou triste, ela foi acompanhar o fluxo da Cracolândia, eu não sei qual que é a profissão dessa mulher, mas ela foi acompanhar o fluxo da Cracolândia, ela não achou e ela ficou triste. Olha só, cadê a Cracolândia? Cadê? Né? O que a gente sabe é que tem uma violência extremada acontecendo por parte da segurança pública e que hoje o serviço de assistência... Violência extremada. Quais são os principais pontos de conflito? Ou quando tem algum assalto, alguma coisa ilegal ali dentro, literalmente, fora as drogas, que já existem. Mas o principal ponto constante de conflito é quando vai ocorrer a limpeza, que acontece uma vez por dia ou duas, uma coisa assim. Vai acontecer a limpeza, vem um caminhão, tipo um caminhão-pipa, assim, com aqueles jatos de água, e eles vão passando, porque esses usuários, eles jogam muito lixo, e eles defecam naquele lugar e ficam lá, ou seja, fica um negócio horroroso, tá? Horroroso até pra saúde pública, fica horroroso. Então, vem uma limpeza a cada uma vez por dia, e toda vez que vem a limpeza, gera o conflito, eles atacam os policiais, eles atacam os agentes de limpeza, ou seja, tem um conflito, e como que você responde a um ataque físico? Se alguém te jogar uma pedra, o que você vai fazer? Você vai entregar flores? Não, né? Ou podia colocar esse povo pra limpar também, que era uma possibilidade. Deixava limpinho, não teria problema, não teria conflito. Ela poderia continuar acompanhando o fluxo da Cracolândia. Mas vamos continuar que até um usuário eles trouxeram pra falar. Tem que estar em saúde, não está conseguindo mais encontrar as pessoas. Cadê as pessoas? Eu, como usuário, já me agrediram, não deixam a gente ficar lá no centro. Então, onde nós vamos? Vai pra onde? Vai pra tua casa, amigo. Vai trabalhar. Pega que aqui em São Paulo tem uns lugares que eles aceitam essa galera pra internar, pra tratar, dar um local pra dormir. Só que tem umas regras. Por exemplo, você tem que tomar banho. Você não pode ficar lá se você não tomar banho. E aí muitos desses caras não querem tomar banho. E aí são expulsos. Porque não dá. Imagina você ter um quarto com 20 homens, com 20 mulheres, que ninguém toma banho. Quem que aguenta isso? Não é possível, pô, entendeu? E aí eles não aceitam as regras. Ah, não, você só pode entrar até meia-noite. Não, eles caras querem entrar 2, 3 da manhã. Ou seja, são vários pontos aí que eu fico defendendo, mas é complicado. E aí agora piora, você acha que já foi ruim até aqui, agora vai piorar, tá bom? Eles vão puxar um protesto, presta atenção. Por isso que amanhã a gente está chamando uma grande plenária para todo mundo que tem acompanhado as diversas emoções de violência aqui no centro da cidade de São Paulo, para nos encontrar às 10 horas da manhã na Rua dos Protestantes, na altura do número 37. Vamos lá fazer um protesto pra volta da Cracolândia? Eu queria muito saber a sua opinião, tá? Qual que é a sua interpretação desse vídeo? Porque a minha interpretação foi essa, mas talvez eu possa ter equivocado, eu possa não estar vendo alguma coisa. Mas tá vendo isso? Tipo, é uma loucura completa, é uma doideira. Tipo, eles se proporem a fazer um negócio, praticamente, a minha interpretação é um protesto para a volta da Cracolândia. Mas aí o pau quebrou, vamos ser sinceros? O pau quebrou, parabéns ao Tarcísio, parabéns ao Ricardo Nunes, o pau quebrou, meus amigos, olha só. Estavam querendo voltar a Cracolândia, e aí mandou o policial e o pau quebrou, olha só. Quer saber de nada. E olha essa sujeira no chão, isso aqui deve ser algumas horas que os caras estão ali, nem um dia, porque foi segunda que desapareceu, eu acho que ficou terça, quarta e quinta sem ninguém, ou seja, isso deve ser algumas horas que estava ali até a polícia chegar, ou um dia no máximo, e olha a sujeira que tava. Ou seja, é um negócio que até é risco para a saúde pública, e mesmo assim tem gente que defende. Ou seja, eu reforço aqui meus parabéns ao governo do estado, tanto o governador Tarcísio, quanto o Ricardo Nunes, porque realmente fizeram algo inédito, que deu muito
muito trabalho, provavelmente, e já vinha essa luta há anos e anos. E parece que teve uma correlação direta com a questão da favela do Moinho, que eles estão desocupando para fazer um parque no lugar, estão dando casas, e obviamente que a esquerda está lá tentando protestar para proteger o crime organizado, né? Obviamente. Mas continuando, agora vamos para mais um ponto que é incrível dessa nossa República das Bananas. Olha que coisa incrível. Nova regra permite que folgas e férias de juízes possam somar até 202 dias. Amigo, vamos lá. Quantos dias tem um ano? 365. 202 eles vão poder tirar de férias, sem contar os outros benefícios. Ah, Friends, então ninguém vai trabalhar. Na realidade não é essa, tá? Qual que é a realidade? Eles vão pegar esses dias e vender. E aí na venda desses dias, eles ganham uma fortuna e o salário vai ficar 100 mil, 150 mil por mês. É isso que acontece. Tem um livro chamado Brasil, País dos Privilégios, que fala basicamente vários e vários privilégios, e na parte que eu tô, fala todos os privilégios do nosso judiciário, que gasta 2% do PIB brasileiro, que é o judiciário mais caro do mundo. Exatamente, é o judiciário mais caro do mundo. Então eu sempre vou vir aqui trazendo os novos benefícios incríveis que o nosso judiciário merece e você vai ter que pagar. E agora eu vou fazer um comentário mais internacional, um ponto de vista indo lá para o Oriente Médio, exatamente, olha que interessante. Primeira notícia, jornal saudita Al-Azhar, diz que o corpo do Mohamed Siwa, atual líder de fato do grupo terrorista Hamas, alvo de um ataque aéreo israelense em um abrigo antibomba no último dia 13 de maio, foi finalmente encontrado hoje. Foi um ataque feito por Israel para simplesmente eliminar o líder. O que Israel está fazendo que eu estou achando genial, tá? Tenho que ser honesto que eu achei genial a estratégia de Israel. Israel está criando uma cadeira maldita. Ele está criando uma cadeira que todo mundo senta, descontinua a sua própria vida. E ele já fez isso, acho que esse aqui é o 6º líder que morre assim que acabou de assumir. O cara se torna líder em 2, 3 semanas, simplesmente não existe mais. Por que eles estão fazendo isso? Porque, basicamente, se você elimina a liderança, ninguém vai querer ser líder, como no sentido de, se você elimina sempre as lideranças de uma cadeira, quem que vai querer ter coragem de falar, sou líder? Levantou a mão, morreu. Levantou a mão, já foi algumas vezes isso. E aí ele já tem os próximos alvos, e eles estão seguindo um a um, e eles prometeram que vão acabar com o Hamas. E eles estão começando por cima, não estão indo contra soldadinho, contra uns infelizes que estão sendo manipulados. Então, contra os líderes. Se você é líder, você vai descontinuar. E tá aqui, mais uma operação muito bem sucedida. E agora, em paralelo, voltando para o Brasil, vamos descer aqui no Brasil de novo, vamos lá para Brasília. Nem sei se é em Brasília, acho que é em São Paulo, talvez. Presidente dos Correios ignora a crise e aumenta o próprio salário. É uma piada, né? A galera da base, os entregadores e tudo mais, eles vão ter uma redução salarial de uns 29% junto com carga horária. Enquanto isso, o presidente, o líder, o guerreiro supremo colocado por Lula, se eu não me engano, ele vai lá e aumenta o próprio salário. Isso é uma grande vergonha. Mas é educativo por quê? A maior parte da galera dos Correios fizeram L. E agora eles estão colhendo o L. A parte ruim é que nem todo mundo fez o L. Infelizmente, mesmo nem todo mundo fazendo L, eles vão pagar o preço. Eles estão pagando o preço. Essa é a parte ruim. Mas em contrapartida, eu tenho certeza que em 2026 eles vão ter aprendido uma lição. Na minha humilde esperança, tá? Espero de verdade. E compartilhe esse vídeo para ajudar eles a entenderem aí. Dito isso, temos agora uma notícia do Banco Central. Olha o que o Banco Central compartilhou com a gente, ó. Estatais registram um rombo de 1,2 bilhão no primeiro trimestre, diz Banco Central. Ou seja, o rombo no primeiro trimestre foi de 1,2 bilhão. Se a gente normalizar, no mínimo vai ser 6 bilhões de rombo só de estatal. Lembrando que na época do grande ditador, do cara da extrema-direita, do fascista, Bolsonaro deu lucro. Mas quando a gente tem o Partido do Amor custa caro, né? O amor todo mundo sabe que custa caro. E também temos agora em paralelo mais uma informação, mais uma notícia quente, amigos. Essa aqui é pra você rir, tá? Eu sempre vou trazer umas notícias mais engraçadas, mas que retratam a realidade brasileira. Presta atenção. Preferencial, eu tô com um bebê e eu vou passar. Isso não é um bebê, é um... Ó, o bebê parece o Chuck. Isso não, gente, eu vou passar aqui, isso não é um bebê. Eu não sei se isso é uma enquete, ou seja, uma parada brincando, se é uma coisa de brincadeira, ou se é verdade, mas é bizarro esse negócio do bebê reborn. O que eu sei é que tá tendo muito caso de bebê reborn no SUS. A galera tá levando os bonecos no SUS, realmente. E tem esse caso aqui que é um conteúdo, mas olha que loucura, tá? Presta atenção.
Que o Gui ganhou, ele ganhou da vovó. Olha, ele abre o olho, isso que me dá susto, mesmo de madrugada, o bicho abre o olho, pô. O macacão ficou grande aqui no interior. E agora, bora ver o colete como que ficou. Gente, fala sério. E aí eu fui lá pro hospital. É loucura, é doideira, ó, ele foi pro hospital. É loucura, isso aqui é completamente loucura. E tá acontecendo no Brasil inteiro, pelo que parece. O que isso significa no lado psicológico, na minha humilde concepção, não sou psicólogo. O que aconteceu foi, a minha geração principalmente, ali perto da minha geração, teve muito aquela questão do feminismo, a liberdade, ninguém precisa de homem, independência. Essas mulheres foram nessa pegada do feminismo, chegaram aos 30 e poucos, não conseguiram ter filho, não conseguiram um cara, não quiseram, não sei. Só que a maternidade é uma coisa genética, é instintivo, e parece que bateu na porta. E aí, pra conseguir sanar essa lacuna, muita gente foi para cachorro, para gato, e nascer os pais e mães de pet, e algumas pessoas foram para a literalidade dos bonecos. Eu acho que isso é efeito desse momento histórico, que foi o momento da ascensão da liberdade, do feminismo, com vários e vários adjetivos a mais. E o resultado é essa loucura que a gente está vendo agora. Tem até um livro muito bom que fala disso, eu esqueci o nome, mas depois eu posso compartilhar com vocês. Quem quiser, me manda no comentário aí que eu compartilho com vocês. Dito isso, agora voltamos para o Brasil, mais são, e temos aqui um problema tributário, olha que interessante. Mais um gol do sistema tributário brasileiro no campeonato de impedir o Brasil de crescer. A japonesa Uniqlo, que é uma rede de loja muito grande fora do Japão, na Europa tem Uniqlo, em praticamente todos os países que eu passei tinha Uniqlo, e é sempre com fila, muita gente gosta porque tem umas coisas bem diferentes. Um dos maiores varejistas de vestuário do mundo, com 1.300 lojas em 18 países, andou sondando o mercado brasileiro. Achou o sistema tributário brasileiro muito complicado e desistiu de se instalar por aqui. Ela aceitou o desafio de 18 países diferentes de sistema tributário, mas arregou para o Brasil. Ou seja, o do Brasil deve ter alguma coisa a mais, né? Ou talvez ele perceberam que tinha que fazer alguma coisa por trás, ou tinha que colocar algum lobby a mais. Não sei, é uma dúvida que eu deixo para vocês pensarem. E agora vamos lá para a fraude do INSS, que o buraco cada vez fica mais fundo, caros amigos. Olha que interessante. Fraudes do INSS fazem corrupção voltar a ser tema explorado contra o petismo. Algum dia deixou de ser tema explorado? Pra mim, nunca deixou, tá? Pra mim, sempre uma das maiores críticas que se tem ao Lula é a corrupção. Mas isso aqui nem é o ponto inicial que eu gostaria de falar sobre o PT. O que eu gostaria de começar é com essas falas aqui, ó, de um petista. Presta atenção. Ninguém desconta nada sem que a autorização seja expressa. O que nos Ninguém. Essa fraude nem existiu. Presta atenção nesse petista. faz nos colocarmos contrários à medida provisória? E eu não vejo por que, me permitam, às vezes uma obsessão de sempre tentar criminalizar a atividade sindical. Qualquer cidadão... Hoje tem 6 bilhões de motivos para criminalizar a operação sindical. Caro Jacques Wagner. Então, no dia que quiser, ele vai ao banco e tira a autorização de Não tira, tem mais de 35 mil denúncias. desconto. Portanto, mais de 2 anos. Todo dia, se ele entender que o sindicato não o representa mais, ele pode abrir mão do seu desconto. Ninguém desconta nada de conta pessoal. Se eu estivesse no Senado, eu colocaria esse vídeo, se tivesse um telão, seria incrível, e questionaria ele ao vivo, assim, puxar uma live e questionaria. Jacques Wagner, você poderia me responder aqui o que está acontecendo, o que se quis dizer com essas falas? Você foi contra, agora tem um monte de idosos sendo roubado, você não tem pena dos idosos? Me conte um pouco mais. Eu faria isso porque eu acho que seria muito elucidativo a explicação que eu queria dar. Pra quê? Pro PT não perder voto, porque quem assiste esse vídeo não vai parar de votar no PT, não é possível que continue votando. Se a pessoa assistir esse vídeo e continuar votando, ele tem algum problema que já é um caso mais patológico, porque não é possível. Vamos continuar aqui. Pessoal, sem que a autorização seja expressa. Ninguém desconta nada sem que a autorização... É uma piada. Mas beleza, e o buraco é muito mais embaixo. E agora vamos pro buraco mais embaixo. Presta atenção nisso aqui, ó. Exclusivo, servidores do INSS sofreram ameaça após barrarem descontos ilegais das associações. Ou seja, teve galera do INSS, trabalhadores, servidores legítimos, que foram ameaçados. E tem uma matéria da Globo mostrando detalhadamente como que funcionava essas ameaças. E simplesmente, vamos ser sinceros, se você é um funcionário e aí começam a te ameaçar, você vai lá e abre um inquérito que foi aberto, e se ninguém faz nada, não te dá um segurança, não prende a galera, não faz nada, você vai continuar puxando esse fio que vai liquidar a tua família? Seja sincero, comenta aqui, você vai continuar? Então é complicado, eu não vou julgar a galera, tá? A galera que tá envolvida, que recebeu coisa por fora, beleza, tem que ser preso. Mas essa galera que foi leniente e recebeu ameaça, cara, você vai fazer o quê? Ah não, você tem que arriscar a tua própria vida pelos idosos. Esses idosos, muitos deles votaram no PT, eles escolheram isso. Se a gente vai fazer o quê? É isso, a ignorância, foram roubados a educação e acabaram nesse fim. Mas presta atenção na matéria da Globo. Em setembro de 2020, a mãe de um servidor do INSS
recebeu uma mensagem no celular. O texto pediu o endereço do filho para fazer uma surpresa. 3 dias depois, outro servidor do INSS recebeu uma ameaça no celular. Estamos de olho, dizia a mensagem, que também citava o nome da mãe dele e o modelo do carro dela, além de 2 endereços do servidor. Esse servidor é o mesmo que já tinha feito uma denúncia de irregularidades à Polícia Federal, como mostrou o Jornal Nacional na quarta-feira. Os 2 servidores atuavam para combater fraudes contra aposentados por meio de descontos ilegais na folha de pagamento. Eles procuraram a Polícia Federal em Brasília para prestar queixa. 2 inquéritos foram abertos, mas... Inquérito foi aberto, ia lá ligar pra inquérito? Eu quero um policial, vou ter segurança? Vocês vão garantir a qualidade de vida dos meus familiares? A qualidade não, a permanência da vida dos meus familiares? Você vai me dar suporte? Ah, não vou abrir inquérito. Aí depois ainda faz a transferência, é lamentável. As investigações foram transferidas para a PF no Paraná, já que o número de telefone de onde partiram as ameaças... Faz nem sentido isso, porque a pessoa pode comprar um número de telefone de qualquer lugar do Brasil. Aí você pode pegar o lugar mais ferrado, botar lá no Acre, que tem pouco policial, que não vai conseguir investigar direito. Pô, nem sei se o Acre tem essa condição, tô pegando um estado qualquer. Mas dá pra você pesquisar o estado mais calamitoso do Brasil e pegar o número de lá só pra não ser investigado. É lamentável isso aqui. Era de lá. Na denúncia, um dos servidores diz: em decorrência de decisões proferidas em processos administrativos de apuração de irregularidades, foram encerrados 3 acordos. Nos últimos 2 meses, outros 2 foram suspensos. Situação que reflete diretamente... Ou seja, esse cara tava fazendo o trabalho dele. E aí, no momento que ele começou a tirar dinheiro do bolso desses pilantras, os caras foram atrás dele ameaçando a vida. E aí você vai fazer o quê? Você tem que dar o passo pra trás, você vai fazer o quê? Você tem polícia? Você tem dinheiro pra pagar um exército contra você? Não tem. Pra defender você? Não tem. A polícia vai dar esse suporte? Não sei. Você confiaria na polícia? Comenta aí. Você confiaria na polícia? Se a polícia fala, não, eu vou garantir, fica tranquilo, pode seguir o seu trabalho, eu vou garantir. Você confiaria? Se não tivesse um carro de polícia na tua frente? Você ia confiar? Eu não confiaria particularmente. Mas agora, vamos para outro tema. Vamos para as ilegalidades do STF. Essas falas aqui do André Marcília me puseram para pensar de forma bem interessante de uma discussão que teve lá no STF entre o Flávio Dino e o André Mendonça. Presta atenção nisso aqui que foi dito, presta atenção. Uma vez, só para ilustrar como isso acontecia, eu recebi uma decisão. Na decisão vieram mais páginas do que eles talvez quisessem, e ali descobrimos... A nossa sorte é a incompetência dos servidores, né? Vimos que a revista Cruzoé, isso em 2020, estava tendo seus leitores investigados. Os leitores... Tipo, você que acessava o site do Cruzoé para ler as suas matérias, você estava sendo investigado pelo STF. Porque você entrou lá para olhar. E eu já vou acrescentar e associar a discussão que teve lá no STF entre o André Mendonça e o Flávio Dino. Mas presta atenção. Os leitores estavam sendo investigados sob a suspeita de que os jornalistas estavam instigando os leitores a criticar os ministros. Uma investigação que a gente desconhecia. A revista Cruzoé até hoje está nos inquéritos. Os jornalistas até hoje estão nos inquéritos. O publisher, que é o Mário Sabino, até hoje está. Ele não está nem mais na Cruzoé, mas ele ainda está nos inquéritos. Por exemplo, uma vez... Entendeu isso? E agora associando a discussão que teve lá no STF entre o Flávio Dino e o André Mendonça, qual que era? Basicamente, o Flávio Dino ia passar alguma coisa a ver com o Google quando alguém pesquisar algum termo. Ou seja, vamos supor que você pesquisa como fazer alguma coisa com o STF. E aí alguma coisa negativa, tá? No momento, aquele seu IP é registrado, você é identificado, se eles conseguirem identificar você entra em um inquérito, você entra num headlight lá e começam a te investigar porque você fez uma pesquisa. Ou se você acessou uma página meio suspeita, que eles mesmos podem subir para tentar capturar mais pessoas. Se você acessou aquela ali, você ganha uma estrelinha vermelha e eles começam a, sei lá, quebrar seu sigilo bancário, quebrar seu sigilo telefônico, não sei. Começam a te investigar, eles ganham permissão para te investigar porque você fez uma pesquisa, porque você acessou uma página. Para coroar esse distanciamento da democracia, vem isso aqui, Governo Lula gostaria de censurar TikTok e outras redes. Isso aqui vem a público o projeto do Lula de censurar, de limitar, acho que é de regular as plataformas digitais. Plataforma digital é superior à rede digital, ou rede social. Ou seja, vai englobar a rede social, entre outras plataformas, que pode ser um aplicativo do seu banco, pode ser qualquer outra coisa. Eles querem regular as plataformas digitais. Tudo hoje praticamente é plataforma digital. Sei lá, o Uber, ele vai poder entrar no seu Uber e saber para onde você está indo, ou bloquear o Uber do país por X motivo. E isso, obviamente, sem ninguém poder comentar, porque as redes sociais já vão estar
caladas. Ou seja, é lamentável a situação que o Brasil está indo. E agora eu vou te mostrar um vídeo sobre as falas do Ciro Nogueira sobre a reforma administrativa. Essa reforma, no meu ponto de vista, pode vir muita coisa boa, mas é muito perigosa, porque vai reformular muita coisa e talvez passe alguns jabutis, passe algumas coisas obscuras que podem gerar um benefício oculto para alguns indivíduos mais informados e mais próximos. Presta atenção, e só para deixar bem claro, não é que eu não apoie essa reforma, mas eu acho que tem que ser muito transparente e deve ser acompanhada muito de perto por todos os brasileiros, principalmente para a galera que informa, a mídia como um todo. Muita gente precisa estar perto, porque qualquer escorregão pode ter um custo secular para o Brasil. Presta atenção. Debate político, principalmente no período eleitoral, sobre esse tema. Explicar para a população. Isso aqui vem após o STF criticar o sistema eleitoral. Presta atenção. Os benefícios da reforma administrativa, porque na prática hoje o nosso país está completamente dominado pelas corporações. De cada 10 pedidos de audiência que eu tenho no Senado Federal, 9 são de corporações pensando em benefícios, principalmente das classes mais abastadas. Isso é o que acontece, e agora a gente vai ter um exemplo que eu vou mostrar para vocês, é a questão dos irmãos Batistas, que são os amigos do Lula, que estão envolvidos aí possivelmente com a questão do INSS Vale Mais. Ou seja, é uma galera que conseguiu uma porta dos fundos para absorver ainda mais dinheiro da sociedade. Nosso país. E eu tenho certeza que o cidadão, em pouco tempo, vai exigir, até espero que já aconteça no ano de 2026, um posicionamento dos nossos deputados, dos nossos senadores, dos seus representantes sobre esse tema, porque é fundamental. Nós não podemos mais admitir esse fosso gigantesco entre setor público e setor privado do nosso país. Não tem mais como se admitir isso, essa diferença tão grande, gritante. Ele se refere à diferença salarial e de condições. Basicamente, os servidores brasileiros são muito, mas muito bem remunerados, e não só financeiramente, mas com várias regalias. Pode trabalhar em qualquer horário, pode ir com qualquer roupa, pode entrar e sair, tem vários benefícios de férias e vários outros benefícios, o que torna a máquina pública extremamente cara em comparação a vários outros países do mundo. Presta atenção que ele vai concluir. Do custo da máquina, hoje metade do valor e nós pagamos de impostos está sendo essa máquina e não tem tido nenhum benefício à população como deveria. Ou seja, agora a gente tem que cobrar em 2025. 2026 a gente tem que cobrar. Se não cobrar, não vai dar para fazer nada. Dito isso, agora vamos para esse desaparecimento dos 600 bilhões. E eu vou mostrar para vocês, nem vou falar muito, eu vou deixar aqui a Globo falar um pouco. Presta atenção. Passou a restringir o acesso público a documentos referentes a acordos firmados com estados, municípios e ONGs. Na prática, essa decisão afeta a transparência de 600 bilhões de reais em recursos públicos. São 600 bilhões. Não é mais possível São 600 bilhões que a gente não sabe mais para onde vai. Simples. consultar quais empresas foram contratadas dentro de qual. Ou seja, a JBS do irmão Batista pode ser muito beneficiadas, os amigos do rei vão ser muito beneficiados nisso, ou seja, é uma completa vergonha. E agora eles vão associar ainda ao Bolsonaro, presta atenção. Convênio. Essa decisão do Ministério vai contra, claro, o discurso de transparência do governo. Inclusive, a gente lembra aqui que esse tema foi assunto da campanha do presidente Lula em 2022. A gente separou aqui para vocês alguns pontos para a gente poder relembrar e debater. Aí, durante a campanha de 22, em uma entrevista a uma rádio, ele criticou o presidente Bolsonaro, que havia colocado sigilo de 100 anos em alguns documentos. A gente falou muito disso aqui, criticamos muito. O Bolsonaro dizendo que... Criticamos muito, a Globo criticou muito. E aí, o Lula agora? E agora? E agora? Não tem corrupção, mas decreta sigilo de 100 anos para qualquer... E agora se tem sigilo e corrupção. denúncia, ou seja, decreta sigilo de 100 anos para o filho, decreta sigilo de 100 anos para os amigos... Tá falando do Bolsonaro. Para o Pazuello, ou seja, nada dele é investigado só daqui a 100 anos, quando ele não existir mais. A gente criticou muito, obviamente, esse sigilo de 100 anos aqui. E o Lula agora? Fala pra gente. E do governo Bolsonaro. E o presidente Lula, na pré-campanha de 2022, em junho, usou isso como tema ali, como vocês estão vendo.
Passou A a crítica do Bolsonaro foi a crítica do Bolsonaro não, a crítica do Lula foi só essa. Ou seja, uma vergonha. Mas deixa eu explicar mais ou menos o que está acontecendo para vocês conseguirem entender um pouco mais a fundo, tá? Governo Lula promove apagão de dados sobre convênios e emendas. Basicamente, você não vai poder mais rastrear os gastos de 600 bilhões de reais. Eles vão poder mandar esse dinheiro para qualquer lugar, fazer o que eles quiserem, e você não vai poder verificar nem qual empresa foi esse dinheiro. Uma vergonha absurda. Mas qual que é o bom disso? É que vai ser muito fácil você desviar dinheiro, você concorda? Porque investigando já existia desvio, imagina sem ninguém poder nem olhar, você não precisar prestar contas a ninguém. Vai ser um buraco, vai ser um manicômio. E por que eles estão fazendo isso? Porque eles precisam de caminhões e mais caminhões de dinheiro para tentar ter algum tipo de esperança para ganhar em 2026. Por isso que eu reforço, compartilha vídeos como esse para informar a população brasileira. E agora, para piorar, vem mais um escândalo no INSS. Você achava que já estava muito, eu vou trazer para vocês aqui mais um escândalo. Olha só que interessante. Antes daqui, eu acho que é legal mostrar a matéria para vocês, né? Depois eu mostro a explicação. Temos aqui, ó, meu INSS Vale Mais liga Irmãos Batista a novo esquema, diz cientista político. Vamos lá. Agora vamos entender o que está acontecendo. Agora a gente vai lá para o Twitter que vai ficar bem claro. O cientista político é o ex-candidato à presidência, o Felipe de Ávila. Você confiaria a sua aposentadoria aos Irmãos Batistas? Pois foi exatamente isso que o governo fez. E quase ninguém está falando sobre esse esquema. Cartão Meu INSS Vale Mais. Promessa era ajudar aposentados. Tudo que é promessa de ajudar sempre volta, né? Volta meio negativo, né? A realidade, um rastro de suspeitas, demissões e silêncio. Anúncio em 2024, o Vale Mais permitia antecipar até R$150. Depois, em 2025, iria para R$450 direto na conta do aposentado. Mas por trás do teatrinho assistencial vinha a emissão de cartões, que era feita pelos bancos parceiros, o nome por trás, PicPay, que é controlada pela JF, braço financeiro da JBS. Sim, os mesmos do irmão Batistas da delação bilionária. Aquela delação, né? Vocês lembram da delação? Delação da JBS, milhões desviados, políticos comprados. Agora eles voltam com o mesmo disfarce, distribuir crédito usando verba pública. A desculpa era beneficiar o povo. Na prática, você coloca o CPF e eles colocam o lucro no bolso. Usar a necessidade do aposentado como escada. O próprio governo suspendeu o programa sem alarde, sem manchete, sem CPI. Por que será que abafaram tão rápido? Porque, obviamente, eles estavam com medo de mais um escândalo da fraude no INSS. A grande verdade, amigos, que no governo atual, só quem se beneficia, só quem ganha dinheiro são os amigos do rei. Se você não é um amigo do rei, você tem que carregar o rei e os amigos. Por isso que a viagem para o Japão ou para a China foi com 220 pessoas bancadas pelo seu dinheiro. Ou seja, não vote nesse espectro político em 2026. Faça a sua parte compartilhando esse vídeo. Também se inscreva e ative o sininho para você ficar sempre informado. Um abraço, até o próximo vídeo. Lembra de curtir também.